3 Dragonborn Saga Capítulo 8 João Dar e vários dias se passaram. Eu estava registrando as novas descobertas sobre minha teoria mágica, e foi interessante pesquisar essas coisas. Foi dito que a proporção de magos de batalha para magos de pesquisa era de 3:7. Posso ver o porquê. Eu poderia pensar em muitas maneiras de tornar alguns feitiços possíveis, mas não me interpretem mal. Criar um feitiço é um trabalho árduo que precisa mais do que apenas entender uma teoria. Ele precisa que as técnicas de manipulação sejam feitas com cuidado porque a energia mágica pode sair pela culatra e ferir o usuário. Meu problema atual é a falta de experiência em técnicas. Elas são a maneira como você comanda sua magia para se manifestar, como lançar, colocando a magia diretamente em forma ou gritando como dragões para forçar a magia a algum tipo de forma. Ao criar a forma mágica, você precisa entender qual forma combina com qual efeito e como corrigi-la em um alvo para criar o resultado. Ao fazer minhas próprias teorias, melhoro raivosamente a cada dia. Uma coisa que está me incomodando é que minha regeneração de mágica é lenta. Isso pode ser ajudado por uma poção ou um artefato encantado. Ambos custam dinheiro, mas um artefato dura mais tempo. Para fazer um artefato, é preciso uma joia da alma. As gemas da alma são graduadas de insignificante, menor, comum, maior, grande e preto. É preciso realizar uma armadilha de alma em algo que eles matam para prender uma alma na joia da alma mais próxima. O jogo estava um pouco bugado a esse respeito. Então usei um mod como Smart Soul e Mysticism Tilos Chat. Eu também adicionei um mod chamado Transmutar e Fundir Gemas de Alma que permite transmutar 2 gemas de alma vazias de um certo grau em uma vazia do próximo nível. A fusão é sobre gemas de alma cheias, mas são necessárias 3 para fazer uma mais alta. Todos esses feitiços são muito úteis para servir a arte de encantar, que considero o ofício mais importante. Os ofícios do jogo são encantamento, alquimia e ferraria. Com um mod chamado Oni Metal, pode-se pedir a qualquer ferreiro para fazer uma armadura e atualizá-la. É claro que é uma opção real em qualquer mundo. Também funciona com encantamento. Mas essa é uma história diferente na minha opinião. Eu realmente não gosto de perder tempo com ferraria, mas é uma história diferente com encantamento e alquimia. Encantar seu próprio equipamento é a única maneira de fazer um bom build no jogo e você pode ignorar os encantadores normais adicionando 2 efeitos em uma peça de equipamento. Encantar precisa de gemas de almas para colocar uma alma em um item para funcionar como seu portador mágico. Encantar armas é diferente de encantar um item que você veste. O jogo não explica isso, mas para as armas, as almas agem como um combustível. Uma vez que você usou todo o poder da arma encantada, ela simplesmente se esgotou. Então você precisa de outra gema da alma para recarregar a arma mais uma vez. Os vestíveis encantados, por outro lado, não precisam usar o poder da alma neles para mostrar efeito. Uma vez equipados, a alma do item se fundirá com a alma do usuário para adicionar o efeito. E ao contrário dos jogos há mais liberdade em encantar dependendo da qualidade dos itens. Também no jogo é necessário aprender um encantamento destruindo um item já encantado. Muito desperdício, mas na realidade é muito melhor comparado. Tudo que você precisa fazer é estudar o efeito e copiar em outro item para praticar. A alquimia é a arte mais recompensadora do jogo. Você pode usar um mod como Harvest Overall para aumentar a taxa de colheita porque a taxa original do jogo era muito baixa de forma irrealista. Depois de ter os ingredientes necessários para misturá-los com outros efeitos correspondentes para fazer um efeito maior. Pode parecer o jogo, mas é totalmente diferente. Existem mais ferramentas para serem usadas. Você precisa misturar os ingredientes em uma panela e aquecê-los em água ou álcool. Alguns ingredientes precisam ser amassados com amofariz e pistilo. E com um mod chamado Complete Alchemy and Cooking Overall, muitas poções e itens como bombas podem ser criados. Alquimia mágica no seu melhor, senhoras e senhores. Hoje foi o dia que a Nurina me deu uma aula de encantamento. Encantar é um luxo, mas é uma parte essencial da vida dos magos. Você simplesmente pode fazer uma peça de equipamento que permite que seu mágica se regenere mais rapidamente ou aumente um determinado atributo como saúde.
Esses são os encantamentos mais diretos e comuns. São também os mais eficientes. Com um mod chamado Intermist, mais encantamentos podem ser adicionados ao jogo e eles também estão neste mundo. Esses encantamentos são bastante úteis na minha opinião. Para encantar é preciso uma mesa de encantar ou pode-se simplesmente fazer uma. Não é difícil, mas precisava de materiais. Uma caveira de tro, algumas velas, uma ametista e uma farinha de osso, pó. O que acontece a seguir é desenhar um círculo mágico em forma de estrela com a farinha de ossos, colocar uma vela nas bordas das 5 estrelas e colocar a ametista no crânio do tro. O tro tem 3 olhos e o terceiro olho fica na testa e é aí que nós coloque a ametista. Coloque o crânio entre 2 bordas de estrelas no círculo e você está pronto. Depois de tudo isso feito, o círculo irá anexar a alma ao item colocado sobre ele sugando a gema da alma. Durante o processo deve-se ativar sua magia para adotar um certo efeito na alma. Enquanto o processo de Soul Attaching está acontecendo, o item se transforma em um item com uma alma que tem um certo efeito chamado Enchanted Item ou Magical Item. Os melhores encantadores podem adicionar outro efeito fazendo com que a alma dentro do item tenha 2 efeitos, mas essa é uma técnica de nível mestre. Depois que a aula acabou, Nurina me deu alguns itens inúteis para encantar e descobri que sou talentoso em lidar com magia. Foi graças à minha teoria em misticismo que tornou meu controle mágico, assim como de Nurina, uma controle de primeira linha. Os dias passaram pacificamente e demos as boas-vindas a um novo membro da gangue, a Cara, a garota cajete e super fofa. Nós a levávamos conosco em nossas corridas pela cidade. Ela se mostrou muito talentosa em pechinchar. Isolda se apaixonou por a Cara depois disso e a convidou para ser uma parceira comercial no futuro. Eu realmente gosto de onde isso está indo. Isolda no futuro retornará ao Iterum, o que significa que a Cara pode estar lá. Vamos encantar a Cara sobre o Iterum. Dizer que é uma cidade segura e também um centro comercial fará com que aquela garota a ouça. Hoje nós 5 planejamos ganhar algum dinheiro vendendo doces. Da última vez, Isolda não conseguiu vender e estava de mau humor. Desta vez, sugeri fazer uma grande jogada. Por que não fazemos uma apresentação enquanto vendemos nossas coisas? Será legítimo e nem os guardas nem os comerciantes farão barulhos sobre isso. Eu fiz minha sugestão final. Que tipo de performance? O Wolfur estava um pouco atrasado, então perguntou com cautela. Olhei para Svidi e perguntei, lembre-se das músicas que pensei em você, ensine para o Wolfur e a Cara, então eu e Isolda cuidaremos do resto. Todos olharam para Svidi. Eu pensei que suas poucas canções da minha vida passada que eram cantadas por bandas vocais, não era muito diferente da maneira como os bardos cantam em Skirim. Uma das minhas favoritas é Loituma, e Evan Polka, a música original finlandesa, não a imitação japonesa. Ensinei a ela muitas outras canções de que me lembrava. Svidi deveria cantar, o Wolfur tocaria flauta e a Cara tocaria bateria, então foi muito bem planejado. Por outro lado, Iosluda vendia os doces para a multidão e eu arrecadava o dinheiro para a apresentação. Escolhemos um bom local na praça do mercado e colocamos o plano em prática. A música foi reescrita por mim, então era de acordo com a tradição do mundo e contava a história de um certo guerreiro que lutou contra um grande monstro com seu machado e salvou sua donzela presa no topo da torre onde o urso se aninhou. Nesta parte do mundo esta história se encaixava muito, e os nórdicos iriam adorar e assim foi. Recolhemos dinheiro como abelhas no mel. O chapéu que usei para juntar moedas estava cheio de cobre e uma generosa prata paga. Isso foi um grande sucesso. As guloseimas também foram vendidas rapidamente. Isolda estava perdendo o juízo. Testemunhe o poder do século XX e depois que o dia acabou, tínhamos 2 irmãos ofegantes e um alegre escavador de moedas. E lá estava eu, o mentor do dia. Após a apresentação, alguns bardos se aproximaram de Svidi e a convidaram para a faculdade e deram suas recomendações. O Wolfur também foi convidado, mas sem surpresa, ninguém queria nada com outras raças como a Cara, o Khajiit. Não foi inesperado, mas foi bom ter certeza de que esses 2 irmãos conseguiram um ingresso para sair de Riften.
O que significa que o UFO vai sobreviver e não será expulso como aconteceu no jogo. Desta vez, meu sucesso foi mudar e afetar a tradição do jogo pela primeira vez. Uma coisa de que eu tinha certeza: não devo interferir nos grandes eventos até 4 e menos 201, o momento em que os principais eventos do jogo começarão. Entregando o grande porta-moedas para Isolda, ela olhou para ele como se fosse seu próprio filho, segurou-o com as duas mãos e estava prestes a fazer um discurso. Mas uma reviravolta inesperada aconteceu. Uma figura mais alta com o rosto coberto correu atrás de Isolda e pegou a bolsa dela. Isolda gritou e dirigiu um olhar para a figura e gritou: ladrão. Eu tinha sangue na cabeça e corri atrás do ladrão. A cara foi o segundo a seguir. O resto não foi tão rápido quanto um ladrão em treinamento e uma garota cagite. Então eles ficaram para trás. O ladrão deu tudo de si enquanto corria. Parecia conhecedor da cidade e evitava obstáculos e puxava coisas para bloquear a estrada atrás dele. A cara não teve nenhum problema em superar esses obstáculos, mas eu como humano teria problemas ou como deveria ter acontecido. Fiz minha própria versão de parkour enquanto treinava um pouco com o Vex e os outros da Deviant de um tempo atrás e mostrou toda a sua força nesta situação. Muitas pessoas começaram a notar e eu até pude sentir algumas presenças seguindo pelos lados. Pude ver Brinjolf e Delvin com uma figura vestida com uma grande capa e um capuz atrás deles. Acho que vi esses três na performance. Eu podia sentir alguns olhares da janela do Meathery. Era Maven e uma garota ao lado dela que parecia semelhante. Até Nurina viu eu e a cara correndo enquanto ela fazia compras e começou a seguir. Eu e a cara éramos tão ágeis que começamos a nos divertir e a competir para ver quem pegaria o ladrão primeiro. O ladrão sentiu que estávamos chegando e então fez uma curva atrás do depósito de bens em geral. Havia uma escada que chegava ao telhado. Dei um salto e estava prestes a pegar o pé do ladrão, mas ele se moveu mais rápido. Não tive escolha a não ser subir depois dele. Chegando ao telhado, 4 figuras mascaradas esperavam pelo ladrão e ele entregou a bolsa de dinheiro para aquele com roupas caras. Pude ver isso como já alcancei e encontrei olho no olho com esses socos. Entregue. A cara rugiu para eles. A pessoa com a bolsa se divertiu com a raiva dela. Ele claramente tinha um plano em mente, pois ele piscou para seus comparsas. Eles começaram a se mover e cercaram a mim e a cara. Eu e a cara ficamos de costas um para o outro. Sinto o cheiro de hidromel deles. A cara disse com uma voz suave. Eles não eram muito mais velhos do que nós. Tinham cerca de 15 anos e estávamos em menor número. Eles são os garotos da Meathery. Eu respondi ao notar suas identidades. A pessoa com a bolsa nas mãos era claramente Sib Blackbriar. Então ele começou a pegar em mim finalmente. Eu previ que desde um tempo atrás, ele sempre me deu olhares ruins. As pessoas certamente se acovardariam se um Blackbriar olhasse para eles. Mas eu meio que gosto de enfrentar um desafio de frente. Eu faço um movimento enquanto pego uma adaga das minhas botas. Era uma maneira comum de esconder uma adaga, mas não para uma criança de 10 anos, é claro. A cara brandiu suas garras. As garras de Khajiit estão no mesmo nível de uma boa arma inicial do jogo. Os meninos me ateriparam, mas Sibi parecia insatisfeita. Ele disse: eles são apenas 2 pirralhos. Bem, ele está certo, não somos páreo para eles. Então que tal? Almocei o feitiço de iluminação novato Sparks na frente dos pés de Sibi. A/N. Sparks é um feitiço de canalização que você continua disparando como um lançador de raios. É o feitiço de raio mais fraco. Foda-se. Sibi amaldiçoou enquanto pulava para trás com terror em seus olhos. Magia afinal. O menino Meathery recuou imediatamente. Sibi gritou tentando esconder seu terror. FQ, como você ousa? A cara enrijeceu ao ouvir suas palavras. É claro que ela sabia que minhas palavras mágicas foram ditas. Não consigo resistir uma provocação com a palavra ousar. Todo mundo no orfanato sabe disso. Se você quer apanhar, diga como você ousa. E você vai me acionar imediatamente. Meu sorriso se torna diabólico como eu já havia decidido. Os 5 idiotas ficaram com mais medo quando eu dei um passo em direção a eles.
Sibi ia se mijar porque a magia ainda estava aparecendo na minha mão esquerda. De repente, ele fez um movimento em direção à beira do telhado. Então segurou a bolsa em uma pose de arremesso e ameaçou: "Vou jogar no canal." Havia de fato um grande canal na rua. As pessoas começaram a notar e a atmosfera ficou tensa. Eu olho para a cara e ela acena com a cabeça. Aquela garota é esperta e já desceu do telhado. Eu ando em direção a Sibi de novo. Ele ficou mais nervoso e de repente fez seu movimento: "Eu te desafio a ir atrás disso, seu filho da puta." Atirou o porta-moedas para o vazio e com certeza ia cair no canal da parte baixa da cidade. Isso é uma altura de 4 andares para você. Meu coração foi à loucura quando a bolsa subiu no ar. Minhas pernas se moveram sozinhas e eu corri para a borda e pulei como se fosse atrás da bolsa. Ousar é meu. A barra N. Terceira pessoa. Poucas horas antes do confronto de João e Sibi, uma figura alta vestida com um manto marrom com um grande capuz desceu as escadas que levam da cidade alta em Riften à cidade baixa. A figura carregava um grande machado nas costas, mas seus passos eram suaves e silenciosos. Ao chegar nas partes baixas, a figura parou em frente a um portão com grades de ferro. O que havia além daquele portão com um buraco infernal de fedor e umidade conhecido como Ratuai. As figuras passaram pelo portão com facilidade, sem se importar com o cheiro. O Ratuai era os esgotos de Riften, estava escuro e cheio de encontros inesperados. Enquanto a figura caminhava nos túneis, uma tocha apareceu iluminando a escuridão. A figura estendeu a mão para pegar a tocha, mas de repente parou. Olhando em volta, a figura notou algo que fez uma pose estranha e então pegou a tocha da parede. Um clique soou e uma estranha bola de ferro com pontas caiu do topo em direção à figura, mas não acertou. A figura suspirou e balançou a cabeça impotente. Então pegou a tocha e continuou avançando. Depois de algumas voltas, a figura chegou a uma porta. Na porta, havia uma placa dizendo Tirage Flagon. Era conhecida como a Taverna Fantasma, pois era o local onde os membros da Guilda dos Ladrões se reuniam, mas não se sabia onde ficava, pois o Ratuai era, como o nome dava, um labirinto maldito. Poucos conseguiram encontrar este lugar e aquela figura era um deles. Depois de abrir as portas, apareceu uma câmara circular com uma superfície irregular. No meio dela a água se acumulava como se fosse uma piscina. E em torno de suas laterais havia um caminho para caminhar ao redor da piscina. A figura caminhou para a direita até que outras figuras de pessoas em couro preto apareceram. O lugar do outro lado da câmara era o que se assemelha a um bar com alguns bancos e algumas mesas e cadeiras. Como a figura queria avançar para a barra, um jovem gigante apareceu para bloquear sua passagem. "Estamos cheios de clientes." O homem tentou soar assustador. A figura de manto marrom apenas fechou a mão direita em punho e enterrou-a profundamente no estômago do jovem. O homem caiu de joelhos e com a mão no chão e a mão no estômago fez um som inapropriado. A figura moveu sua perna esquerda e deu um pisão na cabeça do homem, enviando-o para o reino dos sonhos. Poucos passos depois, as outras poucas figuras ao redor do bar se intensificaram com o que aconteceu com seu olhar. Um deles era careca com uma pele áspera, fez contato visual com a figura. A figura imediatamente se dirigiu a ele. Quando a figura se sentou na cadeira em frente ao careca, ela removeu o capuz e a capa. O que apareceu foi uma mulher com cabelos ruivos ondulados e olhos azuis afiados. Ela usava uma armadura conhecida como armadura esculpida nórdica. Ela usava sem uma armadura colchoada, de modo que seus braços ficavam à vista até suas braçadeiras blindadas, assim como suas pernas. O careca era Delvin e a ruiva era Hilda. Era um encontro que não acontecia há alguns anos. "Mamãe veio fazer uma visita", Hilda disse enquanto arrebatava o pão doce da frente de Delvin. Delvin ficou surpreso com a visita repentina, mas não estava em posição de discutir com aquela mulher assustadora. Ele olhou para Brynjolf e disse: "Seu amigo João está bem?" Brynjolf estava atordoado com a estranha situação, mas acenou para Delvin. Brynjolf era: "Venha e me leve até ele." Hilda exigiu como um chefe. Delvin acenou para Brynjolf confirmando suas palavras. Brynjolf só podia passar na frente do mirante desmaiado.
Ele saiu da câmara redonda seguido por Delvin e Hilda se dirigiu para fora do Hathaway. Os três se dirigiram para a praça do mercado e viram uma grande multidão. Eles franziram a testa. Aquele é um lugar de John. Brynjolf estava de olho em John para Delvin, então ele sabia a maior parte do que John estava fazendo. Depois de um tempo os três passaram pela multidão e viram 5 crianças em uma cena inusitada. Uma menina cantava, um menino tocava flauta, uma menina cajete tocava tambor, uma menina vendia doces e um menino andava interagindo com as pessoas segurando um chapéu com algumas moedas. A multidão interagiu com a cena em comum muito bem. A música era tão nórdica e a música de apoio estava tão sincronizada com a música que as crianças fizeram música vocal com murmúrios e palavras que era ainda mais do que um bardo normal faria. Era um estilo claramente novo que despertava a curiosidade de todos. As guloseimas das crianças vendidas pela menina solitária. Um menino de chapéu arrecadava dinheiro das pessoas e se movia com agilidade enquanto exibia seu jeito meio dançante de andar e a banda de 3 que estavam em uma plataforma feita de caixotes continuaram cantando. Não importa como alguém olhasse para isso, era um negócio de venda de garotos talentosos. Hilda olhou para o menino de chapéu e se surpreendeu, mas sorriu e deu a ele uma moeda de prata. O menino não se acanhou e fez uma mesura com um sorriso e uma piscadela para a senhora. Ele estava fazendo isso com as meninas e senhoras que pagavam para a banda cantar mais. Depois de algum tempo a multidão se dispersou e as crianças se reuniram em um canto carregando suas coisas e juntando as moedas em uma única bolsa às pressas. Depois que terminaram, a garota que vendia os doces segurou a bolsa e estava prestes a dizer algo para as amigas. Mas uma figura correu atrás dela e roubou a bolsa. O garoto ruivo deu uma perseguição seguida pela garota cajente. Hilda estava prestes a jogar seu machado no ladrão, mas se conteve. Ela seguiu atrás das crianças que a perseguiam e estava prestes a dar uma mãozinha quando viu uma cena muito estranha. A maneira de correr da garota cajente era como uma fera na floresta. Era tão simples, mas muito ágil e rápida. O ruivo, por outro lado, corria da maneira mais interessante que ela já viu. Saltava obstáculos como um palhaço. Movia-se de uma forma tão refinada e artística que parecia estar fazendo isso com facilidade. O próprio Delvin ficou surpreso. Olhou para Brynjolf e perguntou: "O que foi isso agora?" "Esse é o estilo dele que eu te falei uma vez. Ele chamou de Freirunning ou algo assim. Não sei como ele conseguiu, mas é muito difícil de dominar." Brynjolf derramou feijão imediatamente. Os três observaram os movimentos de John e seguiram até onde lhe perseguia a figura. Ao longo do caminho eles bombearam para Nurinen, que se juntou a eles sem questionar a identidade de Hilda. Depois que John e a cara perseguiram o ladrão até um telhado, os 4 puderam ver o confronto à distância. Depois que John ameaçou os meninos grandes com magia, Hilda ficou surpresa. Ainda mais, ela nunca esperava que um garoto de 10 anos tivesse habilidades arcanas como magia e habilidades marciais como o chamado Freirunning em seu arsenal nessa idade. Quando o clima endureceu no telhado, a garota cajente desceu correndo e John correu em direção ao chefe dos ladrões na beira do telhado. Foi uma visão para testemunhar quando a bolsa de dinheiro foi jogada em direção ao canal sobre a cidade e John voando atrás dela. "Daria, meu sobrenome é Fkeir." O grito de John foi ouvido por todos naquela parte da cidade. O tempo parecia ter diminuído. O sangue de todos ferveu ao ouvir aquelas palavras assustadoras. Um rugido estrondoso acompanhou a voz daquela criança. Era um poder que somente os verdadeiros nórdicos poderiam reunir. Foi um grito de guerra. Hilda testemunhou, Nurina testemunhou, Maven testemunhou, Delvin e Brynjolf testemunharam, mas resistiram. Outras pessoas com corações fracos só poderiam estremecer com o poder daquele grito. John fez uma queda livre atrás da bolsa e a pegou, depois mergulhou no canal. Tanto Hilda quanto Nurina não conseguiram mais conter a empolgação e falaram em uníssono: "Esse é o meu garoto." A atmosfera congelou neste ponto novamente enquanto as duas beldades se olhavam com surpresa. De qualquer forma, a partir daquele dia John era oficialmente conhecido como John Dari.
Dragonborn Saga Capítulo 9. Duas mães. Brynjolf correu em direção ao canal e começou a procurar por Jon. Um momento depois Jon nadou e ficou um pouco tonto. Trabalhar a manhã inteira, perseguir um ladrão pela cidade, pular de um telhado alto para um canal profundo enquanto gritava um grito de guerra certamente custou caro a uma criança de 10 anos. Mesmo que sua idade mental seja de cerca de 35, poderia apenas aumentar a carga sobre o corpo. Brynjolf pescou o menino tonto do canal e o carregou de volta. As 4 crianças do orfanato alcançaram Brynjolf e tiraram dele o já desmaiado Jon. O Olfur carregou Jon e as meninas pegaram a bolsa. Elas a mantiveram longe da vista das pessoas. O grito de guerra de Jon não as assustou pois ele não as considerava hostis. No telhado, os ladrões já estavam à beira de perder suas almas. Sibi, que era o alvo do grito de guerra, estava experimentando um verdadeiro terror. Ele teria PTSD depois disso com certeza. É preciso saber que Iorkri é uma habilidade racial adquirida apenas pelos nórdicos. Através dele, os guerreiros podiam conjurar todo o seu espírito de luta e sede de sangue, e então manifestá-lo em um grito estrondoso. O grito pode devastar o moral de qualquer inimigo mais fraco e faria as pessoas normais desmaiarem de terror. Apenas guerreiros fortes poderiam fazer esse grito. O Stormcloak, o Gelo de Astmarch e Kodlak Temani, o Harbinger of the Companions, eram figuras vivas conhecidas que foram testemunhadas gritando um grito de guerra. Para uma criança pequena de um orfanato usar tal habilidade, seu futuro é certamente o de um grande guerreiro. Quando os companheiros ouvissem isso, eles enviariam seu povo para convidá-lo a se juntar. Fora de Skyrim havia guildas de mercenários, mas em Skyrim havia os companheiros. Eles são uma das 4 guildas de Skyrim no jogo e são aquelas pessoas que saem para resolver problemas quando a moeda está certa. Eles evitavam conflitos políticos, então ao invés de chamando-os de mercenários, é melhor chamá-los de aventureiros. A lenda de Sgramor e seus 500 companheiros é um conhecimento básico para todos os nórdicos. Um guerreiro de um continente distante no norte era. Ele é um dos heróis mais lendários dos homens, que desempenhou um papel fundamental na ascendência dos humanos no continente de Tariel. Mas essa é uma história que continuaremos em outro momento. De volta ao presente e a poucos metros do Jon desmaiado, Hilda e Nurina se entreolharam enquanto Delvin segurava a sua testa. Ele olhou para ambos. Nurina: esta é Hilda, a mãe de Jon, e Nurina é a diretora do orfanato. Eu vejo. Hilda foi a primeira a falar. Ela esqueceu totalmente disso. Eu sou Nurina Aren. Um prazer. Nurina tornou-se fria e formal. Hilda Firimani. Obrigado por criar Jon todos esses anos. Hilda falou educadamente. Nurina estreitou os olhos que se tornaram frios e penetrantes. Você está aqui para levá-lo? E ela foi direto ao assunto principal. Hilda deu um sorriso irônico enquanto olhava para baixo e balançou a cabeça dizendo: ele está melhor sem mim. Nurina sentiu a tristeza na voz de Hilda. Ela não ia desistir de seu aprendiz e da pessoa que considerava uma família sem briga desde o início, mas simpatizava com Hilda. Por aqui. Nurina caminhou na frente levando Hilda em direção ao orfanato. Hilda seguiu. Depois ela sussurrou algo para Delvin, que acenou com a cabeça para ela. Ele então sinalizou para Brynjolf e ambos desapareceram na multidão. Um pouco depois, Hilda, que estava de capa e capuz, chegou ao orfanato com Nurina, e parece que as crianças já alcançaram antes deles. Passando pela entrada e indo para o próximo andar, encontraram as crianças agrupadas ao redor da cama de Jon. Isolde e Akara continuaram cuidando dele. Nurina chegou ao lado da cama e entregou uma poção azul para as meninas, instruiu-as e conduziu Hilda até seu quarto. Hilda olhou para Jon sem se aproximar dele. Ela sentiu como se um buraco estivesse sendo cavado em seu coração. Ela então seguiu atrás de Nurina. Nurina abriu seu quarto, conduziu Hilda para dentro e fechou bem a porta. Ofereceu-lhe uma cadeira e sentou-se à sua frente. Hilda sentou-se e descansou seu grande machado de guerra contra a parede. Então tirou a capa e olhou ao redor da sala. Era uma sala grande o suficiente com móveis de madeira e alguns objetos estranhos que claramente não se originaram de Skyrim.
uma cesta que continha alguns bastões e muitas prateleiras cheias de livros, uma cama larga e alguns potes que continham algumas ervas medicinais e flores. Plantado, era um quarto lindo que se encaixava no estilo do Hummer. O silêncio tomou conta da conversa, mas Nurina, como anfitriã, teve que cortar. Olhou para o balde ao seu lado e pescou uma garrafa. Ofereceu a Hilda, que com um obrigado aceitou de bom grado. Era o Mead, o favorito de Nord, a barra N. Talvez eu consiga um patrocínio LOL. Depois de um gole, Hilda falou. Então, a magia de um tempo atrás, ele aprendeu com você? Ela perguntou. É preciso saber que os nórdicos não gostam de magia e alguns até odeiam, embora eles não se importem com a cura e a arma encantada. Ele é talentoso e trabalhador, pois um nórdico com um talento que supera alguns elfos em magia é algo que a história raramente registrou. Nurina se gabou o máximo que pôde. Hilda sorriu e tomou outro gole. O pai dele também gostava de mágica. Ela deu um sorriso, mas foi derrubado com tristeza. Sinto muito. Nurina deu suas condolências. Oh, não, ele está vivo. Provavelmente Hilda fez uma expressão incerta e encolheu os ombros. Provavelmente. Nurina ficou intrigada. O Tamor falhou em matá-lo tanto na Grande Guerra quanto na resistência de Amerfeil, mas ele os matou como uma foice na erva seca. Essa foi a vez de Hilda se gabar. A guerra acabou, e como um herói de guerra. Aquele tratado de ouro branco não deveria proteger ele e sua família? Nurina estava um pouco confusa aqui. Hilda terminou a garrafa de uma só vez e olhou para Nurina com os olhos apertados e disse, a menos que... Nurina pensou por uns segundos sobre o que Hilda queria dizer com a menos que ela logo encontrasse a resposta. A menos que você seja dos Blades. Essa era a única resposta lógica. Os Blades arqui-inimigos de Titalmor, eles eram os guardas pessoais do Imperador após a invasão a Caviria em 2703. Formalmente conhecidos como T-Dragon Guard, eles serviram ao Imperador Reman I e evoluíram ao longo da história para serem conhecidos como T-Blades, guardas do Imperador e seus agentes de inteligência. O Acordo de Ouro Branco, que foi assinado para acabar com a Grande Guerra entre o Império e o domínio Aldmeri, afirmava alguns termos ultrajantes como dissolver os Blades e proibir a adoração do nono deus do Império Talos. Nurina fez uma cara muito preocupada depois de descobrir tal verdade sobre a família de Jun. Ela até se sentiu triste por Hilda e seu marido. Durante a guerra, eu era um dos Nords que foram despachados para o Império como reforço. E depois do tratado, me senti traído. O Império abandonou seu melhor dos melhores guerreiros e abandonou o poderoso Talos. Eu estava tão envergonhado deles, mas eu não pude fazer nada. Depois disso, ouvimos que Umberfell recusou o tratado e se preparou para a guerra. Viajei para lá com meus irmãos e me encontrei com um ex-comandante dos Blades. Ele seria o pai de Jon. Comandante Jon Radfirimani. Hilda continuou contando a história para Nurina, que estava tão imersa em ouvir. Depois de algum tempo chegaram ao ponto em que Umberfell decidiu fazer um tratado com o Dominion que ficou conhecido como o Segundo Tratado de Struzmkai. Lá, Jonrad e Hilda se sentiram inquietos. O Talmor, a facção dominante no Dominion, com certeza enviará seus espiões e assassinos para erradicar todos os problemas indesejados em Umberfell. Por algum motivo, Jonrad não pôde deixar Umberfell, então ele enviou seu homem de maior confiança, Frutem, com Hilda para Skirin. Hilda estava grávida naquela época e não podia lutar. Então ela teve que se esconder no Império como um desvio para perder o Tamor em sua cauda e ela finalmente conseguiu um ano depois para Skirin. Nurina estava tão maravilhada com a grande aventura e estava gostando muito de Hilda, diferente da primeira imagem da mãe que abandonou o filho. Hilda parecia uma heroína aos seus olhos. Nurina falou sobre si mesma antes de vir de Morrowind e falou sobre sua vida com Jon e sobre suas pequenas aventuras e descobertas. Hilda estava perdendo o juízo pelo que ouviu. Uma criança desenvolvendo uma teoria em magia era algo inédito, e suas realizações e estudos estavam no mesmo nível de algum estudioso da Guilda dos Magos ou do Colégio de Winterhold. Mas uma coisa eu não entendo. Nurina perguntou, por que o Talmor mirou em você até agora? Quero dizer, já se passaram 10 anos e tenho certeza de que você tem seus segredos.
mas não precisa esconder tanto. Hilda ficou surpresa com a observação de Nurina. Ela olhou para ela e suspirou. Essa é realmente outra história, mas quem o Tamor está procurando não sou eu ou meu marido. Seus olhos ficaram frios e sua sede de sangue mortal estava clara em sua voz. Eles estão atrás de Jun. Os filhos da puta estão atrás do meu filho. O olho de Nurina encolheu e ela se levantou. Sua expressão era de um gato assustado prestes a chorar. Sua voz suave estava trêmula e ela apenas murmurou por quê? Por quê? Enquanto olhava para a cara de raiva de Hilda. Hilda rudemente esticou o braço e pegou outra garrafa do balde de bebida de Nurina. Olhando era um hidromel black brilhar. Ela abriu e caminhou até a janela. Havia uma bela vista do lago Henrique. 10 anos atrás, na outra margem do lago, ela se levantou e deu seu filho a um ladrão para que ele pudesse viver em paz longe dela. O cavaleiro que a seguiu por um ano desapareceu depois daquela noite e ela viajou para seu clã para se esconder entre eles desde então. Há 21 anos, enquanto eu lutava na guerra, aconteceu um acidente na Biblioteca Imperial. Os círculos internos dos comandantes só ouviram falar disso, mas foi revelado posteriormente ao povo. O desaparecimento de um ancião Pergaminhos. Hilda parou de falar dando um respiro a Nurina depois de tantas surpresas. Nurina andava pela sala sem saber como lidar com tanta informação. The Elder Scrolls, tal nome só foi associado a lendas e grandes acidentes que abalaram o mundo e mudaram a cara da própria época. Os Elder Scrolls, também chamados de profecias Edric, A/N, a Edric de Aedra, o oposto de Daedra, deuses bons, deuses maus, são pergaminhos de origem e número desconhecidos que arquivam eventos passados e futuros simultaneamente. O número dos pergaminhos é desconhecido não por causa de sua imensa quantidade, mas porque o número em si é incognoscível, já que os pergaminhos não existem de forma contável. Eles são fragmentos da criação de fora do próprio tempo, e seu uso em profecias divinas é apenas uma pequena parte de seu poder. Eles simultaneamente não existem, mas sempre existiram. A/N, testemunhe o poder do Wiki, Mar. Não, falando sério, os Elder Scrolls são tão importantes que o próprio nome do jogo é The Elder Scrolls V, Skyrim. Ninguém mencionaria as duas palavras Elder e Scrolls juntas dessa maneira, a menos que algo grande estivesse acontecendo. O que os Elder Scrolls têm a ver com Jon? Nurina finalmente organizou seus pensamentos e perguntou. Ela finalmente chegou aos 3 pontos da questão. Talmor, Elder Scrolls e Jon. 10 anos atrás, antes de saber que estava grávida de Jon, conheci um mote-preste do Cult of Ancestor Mote em um mercado em Emerfell. Ele era cego, mas parecia que podia me ver. Ele veio em minha direção como se louco e quando ele tropeçou e caiu, ele rastejou de 4 até chegar a mim. Ele estava falando como um louco e disse, achei. Não 1, não 2, mas 3. Você carrega uma criança que está destinada a carregar 3 pergaminhos dos deuses. Mais tarde, dei à luz um menino e fugi com ele de Emerfell exatamente como Jonrad planejou. Jonrad nasceu no ano 481 com o nome de seu pai e de mim. Um ano depois, cheguei a Skyrim e você sabe o resto. A/N. Cult of Ancestor Mote é um culto de pessoas que podem ler The Elder Scrolls, mas ficam cegos depois de fazê-lo. Então, como isso realmente aconteceu, uma criança carregando tal destino é com certeza assustadora. Nem todos os pais poderiam lidar com tal profecia, mas esses dois mantiveram a calma e fizeram as escolhas certas sob pressão. Foi um esforço admirável, mas uma pena que Jonrad não foi encontrado em lugar nenhum. Então, o que devemos fazer depois disso? Nurina já estava planejando com antecedência. Ele não pode ficar no orfanato depois dos 15 anos e, sinceramente, eu planejava levá-lo comigo para Winterhold. Com suas ideias, ele pode fazer conquistas mais maravilhosas nas artes arcanas. Hilda sentiu, essa é uma boa ideia, mas ele precisa ser mais capaz de sobreviver sozinho às provações da maioridade. Acrescentou Hilda. Caindo na maioridade? Não me diga que você quer dizer aquela tradição sem sentido Nord. Nurina ficou zangada com tais palavras. Essas são as tradições. Ele deve aprender a lutar como um nórdico.
Eu sei que você não gosta e nem eu. Que tipo de mãe enviaria seu filho para tal desafio? Mas isso é para o bem dele. A determinação de Hilda era firme. Nurina entendeu. Comparado a tal desafio, que está no futuro de tal criança é muito mais perigoso. Entendo. Vou arranjar algumas pessoas para instruí-lo na caça e na luta. Suspiro, seu talento o apoiará. Não importa o que ele faça. Tenho certeza disso. Nurina chegou à mesma resolução de Hilda. Sinceramente falando, ele pode fazer um grito de guerra aos 10 anos de idade. Você realmente criou um dragão, Hilda comentou com um sorriso malicioso. Fufu. Nurina riu baixinho. O suor em seu rosto já havia enxugado e ela estava se sentindo melhor. Ela ofereceu a Hilda uma garrafa maior e abriu uma para ela. As duas mães sentaram-se e deram risadas suaves e significativas. Elas já estavam liberando alguma sede de sangue sobre a luta pela frente. Este encontro dos dois monstros foi um encontro que os Talmor certamente lamentarão não terem podido impedir em um futuro não muito distante. Dragonborn Saga Capítulo 10. Isso não era apenas um mod. Eu realmente queria perguntar se devo ou não continuar escrevendo em vários pontos de vista, entre a primeira e a terceira, ou se devo apenas fazê-lo apenas na terceira pessoa. Deixe uma sugestão na seção de comentários. Primeira pessoa Polve novamente, mas em alucinação. Esta é uma cabeça pesada que tenho aqui. Eu estava em um canal, certo? O que é aquilo? Parece tão fofo. Eu sou um homem viril que gosta de coisas fofas e não pensa muito nisso. Eu quero segurar um pouco. Ah! Aqui. Parece perfeito. Aí. Escuridão de novo? Talvez o céu não aceite amantes de penugem. Oh, estou em Skyrim. Então deve ser Sovngarde, que prefere guerreiros e outras coisas. Caramba, para Oblivion então. Ah, contanto que Fluff, a barra N, em Skyrim. Sovngarde é um lugar parecido com Valhalla, onde nobres guerreiros o consideram o paraíso após a morte. Oblivion é o reino de Daedra e é considerado o inferno para a maioria. Terceira pessoa Paul. João desmaiou novamente. Nas mãos de Akara desta vez. Ele estava falando dormindo e as crianças olharam de perto para ouvir o que ele estava dizendo, mas não era na linguagem comum. Então todos pensaram que ele estava vendo algo legal. Mas quando se viraram sentiram um grito vindo de Akara, que era o mais perto da cama. Aparentemente, João agarrou seu rabo inconscientemente e Akara reagiu rápido demais. Ela o socou de volta para Oblivion. As crianças olharam para Akara com olhos estranhos. Ela se sentiu estranha e disse que sentia muito. Os meninos se sentiam mal por João, mas Isolda bufou e se juntou ao lado de Akara enquanto dizia um soco merecido. Era estranho que Nurina não tivesse acordado com o barulho, mas ninguém estava tão perto de Nurina quanto João. Ele era o único que conseguia invadir o quarto dela normalmente. Uma hora depois, João recuperou a consciência. A barra N. Primeira pessoa Polve novamente. Nunca mais vamos atrás de coisas fofas meio adormecidas. Caramba, meu rosto dói. Tive que me desculpar com a cara, mas parecia que estava tudo bem. A seguir disseram que a Nurina entrou no quarto com uma amiga ontem à noite e ainda não saiu. Devo entrar? Vamos esperar até meio-dia. Vou ficar na ala por enquanto e brincar com os meninos. Normalmente a gente comia e limpava, então cada um ficava com o seu dever. A limpeza de hoje foi por minha conta e do Ufur. Todos limparam suas camas e pertences. Depois foi tudo reunido em um saco velho. Saímos do quarto dos meninos para jogar fora o saco de lixo. Cada ala tinha 3 quartos. Quarto dos meninos, quarto das meninas, quarto da caseiro e um hall que os interliga. O hall serve como refeitório e sala de aula. Diferente de outras, Nurina costuma ensinar as crianças a ler e escrever, então o corredor também serviu de sala de aula. Eu, como auxiliar da Nurina, tenho muitos privilégios entre as crianças. Eu aprendi mais e vivi mais no orfanato. Normalmente não tenho para onde voltar, mas não estou realmente pensando nisso. Enquanto levava o lixo para fora, o Ufur estava tentando falar sobre algo e parecia um pouco desanimado. O que há de errado? Fora com isso? Eu perguntei a ele. Ele é um cara grande com cabelo preto alto assim como sua irmã, mas ele é tímido. Graças a Deus eu era alto ou pareceria estranho repreendê-lo.
Jun, meu amigo, você vê. No outro dia, você e os outros realmente foram impressionantes. Eu não posso cantar como humano ou fazer coisas incríveis como você e a cara. Até mesmo Isolde é uma escavadora de dinheiro em sua própria liga. Então, eu estava pensando um pouco, se eu for realmente tão bom quanto vocês. Ele estava falando e olhando ao redor. Eu entendo, então é assim. Ouça, cara, eu sei o que você está pensando. Eu entendo e já me senti assim uma vez. Isso fui eu dizendo a verdade, mas cerca de uma vida atrás. Sério? Quer dizer, você? O Wolfur questionou com uma expressão engraçada. Olhe para mim, eu cresci sem pais, sem herança, e claramente os que me deram à luz não queriam um filho tão bonito, então eles desistiram de mim. Quer dizer, eu tive que lidar com isso quando eu era mais jovem, realmente me deprimiu. Mas joguei isso para o fundo da minha mente e fiz o melhor que pude. Isso fui eu falando besteira. O Wolfur estava perplexo. Ouça. O ponto é, você não fez tudo no mundo para ver no que você é bom, certo? Eu sorri. Você está certo, eu não. Mas os outros e você se descobriram facilmente. O Wolfur pensou, mas ele não era um idiota. Eu gosto muito daquele cara, apesar de termos 10 anos. Ele tem coragem de falar por si mesmo. Eles descobriram que eles são bons dentro do orfanato facilmente porque o que eles podiam fazer era possível dentro do orfanato. Eu comentei. Então, ele ainda era tímido embora. Isso significa que você tem que olhar para fora do orfanato, garotão. Eu estava falando como um treinador de ginástica agora. Já estamos do lado de fora, então conheço alguém a quem quero apresentá-lo. Assumi a liderança e o furo seguiu. Poucos minutos depois, perto da praça do mercado, ouviu-se muitos sons de remendo. Era uma forja sob um galpão ao lado de uma casa. Venha ver Balimun fazer milagres com aço, hein? Um homem grande com um grande bigode apareceu, vestindo uma roupa de ferreiro que não combinava muito com seu cabelo loiro. O Wolfur saltou para trás assustado. Isso foi Balimun para você. Balimund é um NPC conhecido no jogo. Ele era o único ferreiro em Riften e sempre diz essas palavras para cumprimentar os jogadores quando eles se aproximam de sua oficina. Ele tem muito orgulho de seu ofício e sua personalidade é extremamente amigável. Revirei os olhos para sua saudação e estava dizendo pare com isso em minha mente. Velho Balimund, esse cara grande é o Ulfur. Como você pode ver, ele é grande e robusto e parece ter interesse em ferraria. Fiz um vendedor de uma oferta de loja barata de segunda mão e apresentei o Ulfur. O Ulfur ficou surpreso. Ele disse eu disse. Mas levantei minha voz para encobrir a dele. Entendo. Jovem Jun, foi uma perda você não querer continuar aprendendo comigo. No entanto, qualquer amigo de Jun é meu amigo. Balimund disse com um tom triste. Eu me encontrei com Balimund um ano e fiz um serviço para ele. Ele queria alguns sais de fogo que é um ingrediente alquimista raro e eu trouxe alguns para ele através de minhas conexões com a Guilda dos Ladrões. Ele ficou muito animado e se ofereceu para me ensinar sua técnica e como ser um ferreiro. Eu não estava animado com isso, mas aprendi um pouco. Meu estudo de magia é muito mais importante para mim, mas foi divertido aprender a fazer um bom metal. Posso começar a aprender novamente mais tarde. Esse cara tem uma boa cabeça nos ombros, e ele tem 10 anos assim como eu. Ele pode até carregar pesos tanto quanto um homem adulto. Você não vai se decepcionar. Continuei a fazer o Ulfur parecer bom. Você parece um comerciante Kajitoji, mas vamos ver quanto tempo ele vai durar. Balimund riu e levou o Ulfur para dentro. Continuei assistindo e aprendi algumas coisas sozinho. O Ulfur poderia realmente suportar o calor da fundição, e ele poderia martelar o metal por mais tempo do que eu. Francamente, eu não esperava nada disso. Seu amigo é bom e determinado. Balimund disse com um largo sorriso. Tudo bem então, você vai levá-lo? Perguntei. Ele é do orfanato, certo? Quais são as circunstâncias dele? Questionou Balimundo. Ele provavelmente partirá para a solitude. Sua irmã foi convidada para o Bard's College e não queremos que ela perca uma boa chance.
Depois que ela terminar seus estudos, eles se estabelecerão em Witterum. Informei Balimund sobre a situação dos irmãos. Entendo. A ferraria não atrai pessoas muito talentosas hoje em dia. Todos querem se tornar guerreiros e seria um desperdício se eu não ensinasse nenhum de vocês dois. Eu realmente poderia me arrepender. Balimund sempre foi tão honesto. Se encaixa bem em Ulfur na minha opinião. Mas durante os próximos 5 anos ele terá que ser minha assistência. Darei a ele dinheiro e comida, além de treinamento. Isso é entre você e ele. De qualquer maneira você tem minha bênção. Eu disse. Depois disso não era da minha conta. Eu disse que voltaria primeiro e deixei Ulfur na casa de Balimund. De volta ao orfanato. Acabei de passar pela porta principal e o que me encontra é um rosto mal-humorado. Então Oblivion ainda não engoliu você. Grelot zombou. Não antes de você, velha bruxa. Eu provoquei de volta e não penso que o céu é tão cego para deixá-lo ir sem ninguém para atormentá-lo. O rosto de Grelot escureceu, mas ela não conseguiu responder a isso. Acho que eu realizando um grito de guerra outro dia fez minha reputação na cidade disparar. Grito de guerra. Que impressionante. Eu até me surpreendi. É estranho, porém, lembro que instalei um mod chamado Imperials Races of Skyrim. Esse mod deveria revisar os aspectos raciais e criar novos poderes para cada raça. O Arcry deveria ser removido por esse mod, mas isso não aconteceu. Talvez alguns mods não tenham transmigrado comigo ou algo assim, mas precisarem fazer mais experimentos sobre isso. De qualquer forma, os poderes do jogo tinham um tempo de espera de um dia. O que também explica por que minha cabeça parece tão leve. Seguindo em frente, cheguei a lhe informei Svidi sobre o novo emprego de seu irmão. Ela estava feliz por ele. Que boa irmã. O que me impressionou foi que Nurina ainda não acordou. Esta foi a primeira vez em muito tempo para Nurina ser tão despreocupada. Eu tenho que ver o que diabos está acontecendo. Cheguei na porta do quarto da Nurina e bati forte, mas sem resposta. Sério, estou preocupada agora. Empurrei a porta, mas ela não se move. Examinei e estava bloqueado com magia. Mutar. Aqui vou eu, abrir. Usei a magia que abre portas. A porta se abriu. O que encontrei foi a escuridão e um cheiro forte e sufocante de algo que pude identificar como álcool. Originalmente, eu odiava o cheiro de álcool. Goste ou não, sou um bebedor de leite. Fechei a porta apressadamente e fui para o corredor tomar fôlego. Aí me lembrei de algo. Corri para minha cama no canto do quarto dos meninos e abri meu baú. Houve um presente que um veterano fez para mim antes de deixar o orfanato. Foi um Nordic Warrior. Peguei a coisa e voltei para o quarto de Nurina. Tampei o nariz e fui correndo para o quarto escuro enquanto tirava as cortinas e abria a janela para o lado do lago. Virando-me, toquei a buzina perto da cama. O que aconteceu a seguir foi a coisa mais engraçada que já vi desde que vim a este mundo. Nurina e, aparentemente, sua amiga estava correndo da cama balançando os braços em pânico, gritando algumas palavras que não consegui entender, mas tanto faz. Bem, missão cumprida. Esperei até que se acalmassem, então tirei 2 poções que preparei de antemão. Era algo para curar a ressaca. Jun, você não pode fazer uma coisa tão cruel com uma pessoa que está com uma ressaca tão feia. Minha cabeça está prestes a explodir. Nurina reclamou. Ela segurava a cabeça com uma das mãos e bebia a poção com a outra. Quando oferecia a poção para outra pessoa, comecei a vê-la claramente. Ela era uma nórdica com braços e coxas fortes. Seu cabelo era vermelho fogo, mas o meu era um pouco mais escuro. Ela tinha olhos azuis semelhantes aos meus. Droga! Eu pensei que era inigualável sob o céu, mas há alguém que é tão bonito quanto eu. A mulher olhou para mim em pânico, então ela pegou a poção e desviou o olhar enquanto a bebia de uma só vez. Devo admitir que dormir depois de beber por 3 dias seguidos é uma façanha impressionante por si só. Até tive que te acordar com uma buzina. Fiz uma piada para esclarecê-los. 3 dias. As 2 mulheres gritaram em uníssono com o que eu disse. Eu estava brincando. Foi só um dia, mas já é tarde. Eu já alcancei meu propósito, então mais do que isso é demais. Ele é sempre assim.
A ruiva olhou Nurina e perguntou. Só não deixe ele tirar vantagem de você. Você vai se arrepender se ele começar a te dar sermão. Nurina disse isso. Sim, eu sou tão desagradável. Os dois suspiraram e já começaram a ficar sóbrios. Vou fazer um café para eles. Sim. Você leu certo. Café. Nosso Senhor e Salvador. O café não é popular em Skirin, mas pode ser importado de diferentes locais. Originalmente não havia café na tradição de Skirin, mas existia em The Elder Scrolls Online. Chegou ao mundo de Skirin através de um mod chamado Eliscofei Mod de Eleanor, um dos lendários mods de Skirin. Foi a escolha certa para instalar esse mod. Bem, fiz um café para as mulheres e elas me agradeceram. Então Nurina finalmente fez uma amiga. Posso deixar este orfanato sem me preocupar no futuro. Por favor, trate-a bem. Entrei no modo mãe e tirei sarro da Nurina. Nurina corou e a ruiva riu a plenos pulmões. Pirralho fedorento, você voltou do Oblivion e a primeira coisa que fez foi acordar eu, sua velha mãe com chifres zombar de mim 2 vezes seguidas. Nurina estava bufando e bufando depois que ela gritou comigo. Bem, isso foi divertido, eu não ri assim há anos. Ah, meu estômago dói. A mulher vermelha já estava no chão após a réplica de Nurina. De fato, foi engraçado. No outro dia devo ter preocupado todo mundo e melhorar o humor é minha responsabilidade. Tudo bem, nossa. O café da manhã estará pronto, a cara vai trazer uma bandeja daqui a pouco. Eu disse enquanto saía. Espere. Uma voz me chamou e era a mulher ruiva. Sim. Eu me virei. Eu sou Hilda. A ruiva se apresentou. Gosto muito do nome. Eu sou Jun, prazer em conhecê-la. Fiz minha saudação de 2 dedos. Ei Jun, traga-me aquele machado. Hilda me perguntou enquanto apontava para um grande machado apoiado na parede. Maldita mulher. Eu queria replicar. Isso não é um machado e uma armadura nórdicos esculpidos. Esta mulher é o verdadeiro negócio. Isso é algum tipo de teste? Eu perguntei sem querer realmente me envergonhar. A mulher ficou surpresa por um segundo. Sim, eu vou te ensinar a lutar. Então quero que você me traga aquele machado. Realmente. Não fui eu quem questionou, mas a Nurina. Resolvi ficar um tempo na cidade e quero fazer algo que vale a pena. Não nos vemos há anos, velho amigo. Certo? Hilda disse enquanto piscava para Nurina. Nurina disse ah, certo. E tomou um gole de seu café. Eu não sei o que vocês dois estão planejando, mas primeiro, quando você piscar, tente esconder, e segundo, não vai sair do seu jeito se você estiver planejando se vingar de mim. Eu fiz minha declaração. O machado? Perguntou Hilda. Bem, se a Nurina aprovou, ela pode me ensinar a lutar, então não vou discutir. Vou até o machado e pego. Essa coisa não é nada leve. Encontre um bom lugar para me agarrar para deixar o peso mais equilibrado. Agacho e empurro as pernas para cima para ficar de pé. Eu consegui, mas o peso era outra coisa. Este Batleash é classificado como uma arma de 2 mãos, preferido por grunhidos e tem um poder de ataque muito alto nas mãos certas. Bom, coloque de volta. Você passou. Hilda disse depois que viu o que queria ver. Acho que é sobre o equilíbrio. Eu vou te ensinar por alguns dias, mas você tem que treinar e encontrar alguém para apontar seus erros. Eu sei que você gosta de magia. E lutar com uma arma pode não ser do seu agrado, mas esse é um jeito nórdico, entendeu? Hilda fez um discurso de comandante, mas sim, estou bem. Eu estava planejando aprender a lutar direito de qualquer maneira. Existe um lugar que podemos pegar emprestado? Hilda olhou para Nurina e perguntou. Deixe João levá-lo ao pátio de jogos. Ninguém deve estar lá agora, mas não faça muito barulho, e João feche a porta depois que você sair. A Nurina já ia fazer uma vistoria no local, então ela foi primeiro. Ela olhou para Hilda e disse, e se você se encontrou com um velho Agraven chamado Grelode, não a mate. Deixe João falar mal dela até a morte. Então ela foi embora. Hilda ficou intrigada, mas eu disse assim. E contei a ela sobre a coisa. Hilda era uma pessoa interessante,
Só de eu explicar que ela já queria matar Grelode, estou começando a gostar dela. Seguimos para o quintal. Ficava em frente ao orfanato e também uma parte que aparecia no jogo. O bom é que é um pouco mais vasto na realidade e tem um muro alto. Hilda me pediu para trazer uma armadura do meu tamanho e outros equipamentos de treinamento. Corri de volta para Balimundi e peguei o material emprestado. As aulas de Ulufur estavam indo bem e as minhas vão começar agora. Hilda experimentou um pouco a engrenagem de ferro opaco e assentiu. Ela me encara e me diz para tomar uma posição. Perna esquerda na frente, direita atrás, espada com as duas mãos e cabeça aguardada. Isso é algo que me lembro da minha vida passada, então fiquei assim. Hilda olhou e apontou meus erros na postura e me disse como me mover. Seu jeito era flexível mesmo usando uma armadura pesada. Tive uma boa lição da tarde até o pôr do sol. Já estava espancado de preto e azul, soluço que cruel. No dia seguinte foi o mesmo. No terceiro dia, Hilda estava realmente mirando na minha cabeça. Ei, meu lindo rosto não pode pagar uma cicatriz. No quarto dia, já me tornei bom em esquivar. Nesse dia Nurina veio e nos disse que pediu alguém que ela conhece para me treinar depois da partida de Hilda. Quinto, sexto e sétimo dia correram bem para mim. Gostei muito da Hilda, seu jeito de lutar era selvagem, preciso e rápido. Ela também podia usar magia até certo ponto, o que me surpreendeu. Era a magia da escola de restauração, mas tive que me transformar na professora e apontar algumas de suas deficiências. Ela me disse que seu marido insistiu que ela deveria aprender quando estivesse grávida de seu filho. Na verdade, eu faria o mesmo se fosse ele. Aqueles que treinam em determinada arte têm seus corpos afetados por ela. Como por exemplo se você se treinou em magia de cura você tenderá a ter um corpo saudável. É por isso que os nórdicos só gostavam da escola da restauração e respeitavam muito os curandeiros, ao mesmo tempo que odiavam qualquer outra magia. Seguindo a mesma regra, treinar outras artes causava alguns efeitos nos usuários. Treinar Fire Magic fará com que você resista melhor ao fogo e tenha resistência equivalente ao atributo Ealt. Treinar Frost Magic me dará mais stamina, pois o gelo afeta muito stamina. Então resistir ao gelo é realmente bom para o stamina. O mesmo vale para Lightning Magic Magica. Conjuring aumenta a força da alma e dá mais mágica aos usuários. A ilusão concede uma mentalidade mais forte e finalmente a alteração torna o corpo mais forte. Treinar artes marciais o tornará monstruosamente poderoso. Isso é o mesmo que a terra, mas ultimamente notei algo diferente. Os guerreiros são ridiculamente fortes, não apenas no nível do homem, mas no nível do super-homem. Eles tendem a não perceber isso neste mundo, mas as pessoas treinadas em combate podem carregar pedras grandes com tanta facilidade. O mesmo vale para aqueles que treinam as artes furtivas. Sua presença é fraca e eles são super rápidos. Alguns podem atingir a velocidade de feras. Isso também explica meu bom controle mágico. Treinei o misticismo como a única verdadeira escola de magia e fiz das outras escolas apenas aspectos originados dela. Meu treinamento em misticismo com minhas teorias e descobertas fez minha capacidade mágica e controle de um Elf. Acho que se minha teoria vier a público causará uma grande comoção e superpoderes neste mundo tentarão se apoderar de mim. N. O MC não será o P. Fique tranquilo. Também li que a magia tende a fazer as pessoas viverem mais. Um mago do Ummer pode viver mais de 1000 anos. O que também significa que, desde que o corpo seja mais treinado e temperado pela magia, ele viverá mais. Devido ao elemento mágico neste mundo, as raças humanas em Nirn vivem mais do que os humanos na Terra. Mesmo os nórdicos que odeiam magia vivem até 150 anos. Tudo o que foi escrito em minha nota em minha língua nativa sobrenatural. Hoje Hilda estava saindo de Riften. Ela me pareceu que tem alguma disputa com algum poderoso, então ela tende a ficar quieta o tempo todo. Eu realmente tive que me despedir daquele professor incrível hoje, então acordei cedo. Eu a vi caminhando atrás de Nurina enquanto estava vestida com uma grande capa e um capuz. Seu machado certamente estava sob sua capa. Fui atrás deles e quis dizer olá, mas ouvi-os conversando enquanto parecia que estavam se esgueirando.
Escondi minha presença como aprendi com meus amigos ladrões e os escutei. Não foi realmente intencional, mas fiquei um pouco inquieto. Sinto muito, irmã Nurina. Não posso ir vê-lo. Acho que não tenho forças para isso. A voz de Hilda estava triste, mas ela estava tentando ficar quieta. Parece que ela estava aqui para alguém e não conseguiu vê-lo. Não se preocupe, seu filho é meu filho e ele não será ferido enquanto eu andar neste Nil. A voz de Nurina era cálida e segura como sempre. Mas espere. Seu filho. Meu filho. O que está acontecendo aqui? Dê isso a ele quando ele acordar. É do pai dele. Nossos amigos vão te mandar o bilhete que guardaram. Você saberá o que fazer com ele. A voz de Hilda se firmou e ela se despediu de Nurina. Eu ouvi dar a ela um amuleto, mas não o reconheci no escuro. Voltei sorrateiramente para o meu quarto enquanto pensava. Como isso foi possível? O filho de Hilda está no orfanato. Por que aqui? Por que ela tem tanto medo de deixar o filho aqui? As ideias que surgiram na minha cabeça eram loucas atrás de loucas. Não consigo entender isso. Tenho que ver quem receberá este amuleto de Nurina. Se o filho de Hilda está aqui, então eu vou ter que cuidar dele para ela. Afinal, ela é minha professora. No entanto, para ela ficar longe das crianças e continuar observando de longe, isso deve ser muito difícil para o coração de uma mãe. Vou esperar. Vou esperar. Eu esperei. Todo mundo está de pé. Nurina está organizando as crianças para o café da manhã. Aqui está, o amuleto. Ela tira. Ela está começando a andar. Não. Onde está o filho de Hilda? Não. Não aponte isso para mim. Eu não quero saber. Não diga isso. Eu não posso nem olhar para cima. Ei, João. Desculpe por isso, mas antes da manhã Hilda saiu cedo. Ela me pediu para lhe dar isso. Nurina disse em voz baixa. Por favor, não seja o amuleto, por favor, não. Eu não quero saber, por favor. Eu tenho que olhar para cima e ver, mas eu não quero. Ei, João. Não fique com raiva de Hilda. Escute, ela realmente queria que você a despedisse, mas ela estava com pressa e teve que sair mais cedo. A voz de Nurina era calorosa, mas hesitante. Veja, é um amuleto abençoado. Um amuleto. Por quê? Porque tinha que ser assim. Eu olhei para cima e vi, era de fato um amuleto. Um amuleto abençoado por Talos. O amuleto de Talos, esse era o nome dele. Então foi assim. Agora eu entendi. Não, eu não estou com raiva. Peguei o amuleto enquanto dizia. Foi um pouco diferente dos outros. Eu senti mais poder vindo disso. Não era um amuleto comum. Mas eu realmente não me importo. Notei o cabelo de Hilda. Eu também notei seus olhos. Mas por que foi assim? Eu não queria acreditar. Isso não era apenas um molde. Porque é assim. Eu tenho um parente. Eu tenho uma mãe. Eu olho para o amuleto novamente. Droga. Isso não é realmente o que eu pensei que seria. O que está acontecendo com este mundo? Fim do vídeo próximo.